Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões e dessa vez eu espero que eu não me arrependa, mas a gente vai falar de política. Eu vou abordar a política, é bom que se diga, não assumindo uma posição política especificamente. Eu corro o risco de ser chamado de isentão, tudo bem, mas eu vou abordar a política da mesma forma que eu tenho abordado ela no meu blog Texto para Reflexão, onde lá eu já convidei gente de espectros políticos diferentes, e o meu interesse é fazer com que as pessoas consigam dialogar sobre política sem passar pela facada e pela metralhada, certo? Então a gente vai tentar sobreviver a esse segundo turno. Bem, antes de começar a falar sobre política, vamos lembrar que ela vem do termo polis, né, que seria a cidade grega onde surgiu a democracia, e que originalmente a política ela é feita pelo diálogo, né, entre pontos de vista opostos, e era uma coisa muito comum na filosofia até socrática mesmo, né, e na filosofia grega em geral, onde as pessoas dialogavam e botavam os seus argumentos e não necessariamente teriam um vencedor do debate, né, principalmente em questões de política pública, onde você tem que sempre ter o lado minoritário representado, para não ser exterminado. Ou seja, quando você tem um lado que vence, seja esquerda, direita ou como vocês queiram chamar, se só existe um lado, significa que a gente está numa ditadura, né? E quando a gente chega nesse estágio de ditadura, os direitos humanos e tudo mais assim, de terrível que pode acontecer quando você não tem os direitos humanos sendo defendidos, pode acontecer, como a gente tem inúmeros exemplos ao longo da história. Então, de certa forma, o que eu tento fazer ao falar de política é defender a política democrática, né? A política do diálogo. Existem também políticas em ditaduras, não necessariamente sanguinárias. A China, hoje em dia, ela não é uma democracia, mas ela também não é um lugar sanguinário. Você não pisa lá e vai correr risco de vida. Você tem suas liberdades limitadas, mas você consegue até empreender lá, chegar com uma empresa lá e lucrar também, de certa forma, é uma terra de oportunidade. Mas eu, pessoalmente, preferiria estar em locais democráticos, né? Já deixo aqui, deixar claro que eu defendo o modelo escandinavo, defendo o modelo de centro-esquerda lá da Escandinávia, mas como eu estou aqui, na verdade, defendendo o diálogo, eu vou estar sempre abordando os dois pontos de vista, né? E essa questão de esquerda e direita, eu já cheguei a lançar um livro que chama Entre a Esquerda e a Direita, que está em download gratuito lá na Amazon, e também está no meu blog, vou botar os links aqui. E eu convidei dois amigos meus para debaterem, sendo que um deles representa o espectro da direita e outro da esquerda, e depois eu cheguei lá e comentei. Esse livro tem feito bastante sucesso ultimamente, né, porque é justamente um livro que propõe o diálogo, né? Ele, na verdade, debate coisas de alguns anos atrás, a gente não tinha chegado ainda no ponto desse segundo turno atual aqui em 2018, então, de repente, o diálogo estava um pouco mais tranquilo ainda, mas eu acho que o que está sendo dito lá vale para hoje, porque a gente tem sempre que defender o diálogo político, porque ele é a única coisa que impede que as pessoas resolvam as coisas na facada ou na metralhada, certo? Então, se você não quer resolver as coisas na base da violência e da porrada, você tem que ter um congresso, você tem que ter representantes do povo lá, e mesmo a própria população tem que saber dialogar, porque quanto mais a população dialoga, mais ela faz com que a democracia consiga sobreviver, né, e consiga prosperar. A democracia só existe quando há diálogo, e não só lá no congresso, tem que ter diálogo na população como um todo. Então não é à toa que muita gente diz que a nossa democracia está correndo um certo risco depois de 30 anos praticamente da redemocratização do Brasil, porque não é só a questão do que está acontecendo na política, a questão que está acontecendo no dia a dia das pessoas, né? Nos grupos de WhatsApp familiares, as pessoas estão muito assim, sem conseguir entender ou conviver com a opinião contrária. Então é isso que a gente tem que aprender a fazer. Eu gostaria de começar assim, falando sobre esquerda e direita. Tem várias definições, tá, ao longo do tempo, mas eu gosto muito de uma definição que traz dois filósofos que viveram há uns séculos atrás. Eles não chegaram a se conhecer, né? Um nasceu cerca de 30 anos depois da morte do outro, então eu vou falar sobre eles. O primeiro, que veio antes, é Thomas Hobbes, que ficou muito conhecido pelo Leviatã, e o segundo é Jean-Jacques Rousseau, né? Que é muito conhecido
sobre aquele livro o Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens. Eu vou deixar o texto aqui certinho que eu não estou lembrando de cabeça. Eu até tenho um livro aqui atrás, mas enfim. O que eu queria falar sobre eles é que é o seguinte: Hobbes, né, que ficou mais, digamos assim, associado com a direita, né, de certa forma, ele defendia que no seu estado de natureza, no seu estado de liberdade plena, assim, sem nenhum controle, né, sem nenhum grande rei, sem nenhum grande estado para controlar, os homens eles são maus por natureza ou caóticos por natureza, ou seja, eles estariam sempre em guerra, né? Então você pode, por exemplo, pensar nas favelas do Rio de Janeiro, onde não tem mais estado. Então o que o Hobbes veria ali é um caos total, ou seja, que quando não tem estado são os criminosos que determinam as leis, né? Então essa seria a visão dele. Já Rousseau, ele acha que pelo contrário, ele acha que é justamente o estado grande e o que você aprende no convívio de sociedade, que te tira do seu lado selvagem, natural, que te causa prejuízo. Ele defendia que se as pessoas vivessem em comunidades, assim, com menos estado e mais comunidades individuais ou pequenas, não teria nenhum problema, não teria guerra, né? Então é uma visão um pouco assim romântica da coisa, muita gente critica isso, mas também não deixa de ser verdadeiro. Tem muitas comunidades aí que ao longo do mundo todo, lógico que em países mais pacíficos são mais fáceis delas prosperarem, mas a gente vê comunidades até religiosas, comunidades budistas, comunidades de vegetarianos, coisas assim, gente até anarquista, sociedades alternativas, como defendia Raul Seixas, que prosperaram também. Só que é muito difícil realmente que por exemplo, um país como o Brasil gigantesco conseguisse viver com várias pequenas comunidades sem um Estado central, né? Essa seria a visão um pouco assim, digamos assim, mais sonhática, de repente, né? Um pouco mais associada com uma esquerda. Não dá para associar assim diretamente, eu só estou querendo dar uns pitacos aqui para vocês verem um pouco da diferença. Ou seja, a gente também pode falar que Thomas Hobbes era conservador e Rousseau seria o progressista, porque ele queria mudar o que já existia na época. Ou seja, na época já existia aquele Estado grande, um soberano, né, as monarquias, então ele estava querendo romper com aquilo. E às vezes acontece que não necessariamente o que o filósofo defendia originalmente, o que o pensador defendia originalmente vai acontecer. Às vezes a ideia dele serve para causar uma mudança. Não significa que você tem que seguir 100% do que ele fala, né? Assim como no caso do marxismo, ele causou uma mudança, mas depois, assim, na minha opinião, pelo menos não deu muito certo, mas não quer dizer que ele não tenha causado uma mudança, né? Não tenha influenciado alguma coisa também para o bem da humanidade. E aí, o mais importante de entender aqui é que, por exemplo, Hobbes, no caso, ele defenderia mais a segurança e Rousseau mais a liberdade. Só que aí você começa a entrar no hermetismo, de novo, né, para variar. Você tem aqui muita segurança e muita liberdade. Se você não chega num equilíbrio, você vai sempre ter problemas, né? Se o pêndulo está muito no lado da segurança, você, de repente, não vai ter violência nas ruas, mas você vai ter censura, você pode ter uma ditadura para garantir que você tenha esta segurança, né? Ao mesmo tempo, se você tem muita liberdade, você acaba não controlando totalmente o que acontece nas ruas, o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, que o Estado não está nas favelas, por exemplo, e tem uma criminalidade lá organizada que é um Estado paralelo. Ou seja, você teve muita liberdade, mas propiciou, no final das contas, que essa liberdade também não fosse muito bem aproveitável, porque não adianta você ter liberdade e não ter a segurança do ir e vir pela cidade, né? Então são duas coisas que estão sempre em paralelo. Você nunca pode chegar totalmente de um lado e totalmente de outro, porque você sempre vai ter problemas. E assim também é com esquerda e direita e com outros espectros políticos que eu vou falar a seguir. Bem, a gente vinha falando de esquerda e direita, né? Isso seria só um eixo ideológico, onde uma ponta seria direita e outra ponta seria esquerda. Isso é muito difícil de abranger todos os aspectos políticos, ideologias políticas, né? Por exemplo, já teve o diagrama de Nolan também, que era um libertário, que ele defendia que você também tinha que ter um outro eixo, que era entre as liberdades sociais
e o controle das liberdades sociais, o autoritarismo, né? Além da esquerda e direita econômicas, né? Ou seja, a direita econômica seria liberdade na economia, menos intervenção do Estado, e a esquerda econômica seria com mais intervenção do Estado para regular mais as atividades econômicas. Eu acho que podia ter até mais, e aí eu fiquei muito feliz quando eu descobri o teste chamado 8 Values, ou 8 Values, que eu até traduzi para o português, está aqui no meu site, eu vou deixar o link para vocês. Eventualmente eu descobri que todo esse teste aqui ele foi criado por um adolescente, acho que ele tinha 17 anos, lá da região central dos Estados Unidos, e muita gente não sabe disso. Eu cheguei a conversar diretamente com ele e eu fiquei realmente impressionado com o teste. Ele é basicamente, em vez de ter só um eixo ou dois eixos, no caso do Nolan, aqui são 4 eixos. Então você vai ter o eixo econômico, que seria a direita econômica e a esquerda econômica. Ou seja, a esquerda econômica aqui está representado como igualdade, seria um pouco mais de intervenção do Estado na economia para possibilitar a distribuição de renda, essas coisas, né? E a direita econômica seria mercado, ou seja, que ele deixe que a população se vire, que ela prospera sozinha. Não vou entrar muito em detalhes aqui para não assumir nenhum ponto aqui, nenhuma ideologia, porque a minha intenção não é essa. A minha intenção é ajudar no diálogo. Então, continuando, você tem o eixo diplomático, que é nacionalismo e globalização. Você tem o eixo civil, que aí seriam liberdades civis ou autoridade, né, para redução de liberdades civis. E você tem o eixo social, que seria a tradição, o conservadorismo mesmo, né, a defesa do conservadorismo, e o progresso e o progressismo. Eu acho que aqui é interessante porque a gente se divide menos aqui, né? Porque eu imagino que muita gente aqui não defende o autoritarismo, né? Mesmo quando você é de esquerda. Muitas vezes muita gente acha que quem é de esquerda defende uma ditadura, como na Venezuela, essas coisas. Mas não é bem assim. Eu conheço muita gente de esquerda, a maioria das pessoas que eu conheço de esquerda nunca defendeu nenhum tipo de autoritarismo, né? E da mesma forma, às vezes, a pessoa que é de direita na economia não significa que ela seja conservadora, totalmente ultraconservadora, coisa assim, ou considerada do tipo muito religioso, que tem algum problema com casamento gay, esse tipo de coisa. Às vezes ela também é uma pessoa libertária. Então, às vezes a gente vai entrando aqui nos caminhos que a gente consegue dialogar mais, porque consegue concordar em alguns eixos a mais, entendeu? Então, eu recomendo muito esse teste aqui para, de repente, você começar a ver os pontos em comum que você tem com aqueles que, na verdade, discordam de você em alguns aspectos, mas não são em todos. Porque eu também, nessa questão de diálogo, a gente tem que entender que a gente não tem que trabalhar com venda casada de ideologia, né? Não é porque, por exemplo, você defende a liberação, a descriminalização da maconha, que você tem que defender a descriminalização do aborto, por exemplo. Não necessariamente. As duas pautas seriam de esquerda, tudo bem, mas você pode ser um pouco à esquerda, não precisa ser totalmente à esquerda. E da mesma forma, ao contrário. Não é porque você defende que o aborto seja criminalizado, continue sendo criminalizado, que você necessariamente tem que discordar da descriminalização da maconha. Porque às vezes você pode ter entendido, como o Fernando Henrique Cardoso mudou de opinião ao longo dos anos, e como o próprio Estados Unidos mudou de opinião ao longo dos anos também, aqui já assumindo mais uma defesa, eu também concordo, que tinha que descriminalizar, porque a gente está dando murro em ponta de faca, né, botando a polícia para prender pequenos traficantes e jogando ele nas cadeias junto com os assassinos e pessoal barra pesada, então é quase uma escola do crime. E esse policial ele poderia estar correndo atrás realmente de assassinos, de estupradores, de gente mais perigosa ou investigando realmente o crime organizado. E, além de tudo isso, você liberando a maconha, por exemplo, você cria todo um mercado, pode ter mais impostos e coisa assim. Não é um assunto simples, né? É um assunto que tem que ser debatido, mas o importante é esse diálogo, porque as coisas vão mudando, né? E não necessariamente o conservador vai estar sempre errado também, porque às vezes é importante quando você vai, por exemplo, debater e liberar as drogas, você tem que ouvir o conservador para você ver que não pode liberar totalmente ou de uma hora para outra, porque ele vai ter os pontos lá, as preocupações dele vão ser importantes, né? E se só existisse progressista, se só existisse conservador, o mundo seria, além de seria muito chato, né? Não teria muita variedade, ele seria um mundo muito perigoso, porque a gente estaria num mundo propenso a ditaduras, porque se 90% fosse conservador, só 10% fosse progressista, essa pessoa seria uma minoria que seria meio que oprimida, esmagada, né? E da mesma forma ao contrário.
apesar de que é muito difícil ter mais progressista e conservador em qualquer momento da história, né? Eu reconheço que uma parte da população geralmente é conservadora, só que nem todos os conservadores se interessam por política, né? Inclusive no taoísmo se diz que o melhor governante é aquele que é desconhecido, que ele faz o povo prosperar, e o povo nem sabe que está prosperando por causa de toda uma administração que tem por detrás. E esse povo às vezes é conservador, mas não se interessa por política porque as coisas estão funcionando, não tem crise nenhuma acontecendo, então o cara vai viver a vida dele, não é? Ninguém é obrigado a se interessar por política. Às vezes a pessoa nasce com um certo interesse, mas não necessariamente ela deve se sentir obrigada a isso. Então o que eu estou falando aqui também é sobre quem não entende muito de política também. De qualquer forma, é importante entender um pouquinho só para poder dialogar, principalmente em momentos de crise, principalmente em momentos como esse segundo turno, tá? Então eu já falei um pouco de hermetismo aqui, quando eu voltar vou falar sobre a minha teoria do pêndulo hermético no segundo turno. Bem, diz no hermetismo que tudo tem dois lados, tudo tem dois polos, né, opostos, só que muitas vezes os extremos se tocam, se encostam, né? E isso fica bastante claro nesse segundo turno, no que aconteceu na política ultimamente no Brasil. Vamos pensar num pêndulo, certo? Um pêndulo tem um movimento assim, tem uma cordinha, tem um peso aqui, ele vai se movimentando, certo? Tem esse movimento. O que aconteceu no Brasil, na minha opinião, certo? É que durante muito tempo o pêndulo ficou muito para um lado, só que de um jeito ruim, porque assim, é quando você começa com essa história de nós e eles, né? Eu não quero só aqui condenar um lado, porque acho que os dois lados pensam assim, difícil saber quem começou com essa história, mas quando você fala de nós e eles, quando se separa, polariza, né? Põe entre dois polos, eles não se comunicam, significa que o pêndulo está sendo forçado para um lado. Porque em sociedades mais equilibradas, com maior nível de educação também, lógico, mas mais politizadas, como França, Suécia, Austrália, Canadá, esses lugares, o debate entre esquerda e direita, ou entre grupos políticos opostos, seja quais forem, ele se dá mais num movimento pendular pequeno, assim, sabe? Dizem que na Suécia tem campanhas políticas onde as pessoas emprestam megafone para o opositor. Elas vão lá na rua porque as campanhas são muito baratas, né? O país também é pequeno, mas as campanhas são muito baratas. E ninguém lá faz carreira política para ganhar dinheiro também, não tem grandes salários nem nada. Então o cara está falando no megafone, defendendo o seu ponto de vista, digamos que seja da direita, aí depois ele falou 5 minutos, ele passa para o cara que defende outro ponto de vista da esquerda, e eles estão andando juntos, tá? Eles estão andando juntos, eles não têm nenhuma necessidade de sair na porrada, muito menos de entrar em facadas e metralhadas por causa disso, por causa de pontos de vista diferentes. Essa que é a ideia da política. Então, quando a sociedade está equilibrada, o movimento do pêndulo se dá mais aqui, certo? Quando você começa com essa história de que existe nós e eles, existe um lado e outro lado totalmente oposto, sem nenhum tipo de conexão, sem nenhum tipo de ponto de vista em comum, né? Você começa a forçar esse pêndulo muito para um lado, e vai forçando, e vai forçando. Quando existe uma possibilidade desse pêndulo se mover para o outro lado, geralmente por alguma crise econômica, né? It's the economy stupid, como já se falou nos Estados Unidos, ele não consegue mais parar no meio, ele salta de um lado para o outro. Então, isso aqui é interessante porque os dois lados, né, seja a esquerda ou a direita, eles têm princípios de autoritarismo, eles têm flertes autoritários. Por quê? Porque eles não conseguem conviver com a opinião contrária, certo? Então eles tendem a isso, porque como eles não conseguem conviver com a opinião contrária, o pêndulo dá um salto e todo mundo fica abismado, nossa, mas agora o Brasil mudou completamente. Mas só poderia ser assim, só poderia mudar completamente. Ele não consegue mais parar no centro. A gente viu nessas eleições no primeiro turno o que os candidatos ao centro aconteceu com eles. Eles foram sumindo, né? A votação deles foi acabando, porque não existe mais o centro. O centro é quando a gente consegue voltar a dialogar. Hoje em dia a gente está nesses polos opostos. E o que eles têm em comum é não aceitar a opinião contrária, certo? Só que é muito importante que a gente, seja quem for eleito, é muito importante que a gente tente, pelo menos, começar a fazer esse pêndulo voltar para o centro, certo? A gente tem que parar com essa história de que um lado é comunista, outro lado é fascista, e quem vota de um lado ou do outro necessariamente tem todos os defeitos daquele lado, né? E nenhuma das qualidades, né? A gente tem que começar a reconhecer que, às vezes, a pessoa vota
ela não necessariamente ela concorda com tudo que o candidato fala, não necessariamente ela concorda com tudo que o candidato fez na vida e tal, mas ela está numa situação ali de crise econômica e tudo mais, e ela, às vezes ela não tem conhecimento também da política, da economia para poder decidir certinho. Às vezes também tem movimentos de manada, gente que vai junto com os outros, porque está todo mundo indo para um lado. E tudo isso faz parte de uma sociedade um pouco desequilibrada, com deficiência educacional e tudo mais, não muito politizada. Então esse pêndulo está sempre saltando, certo? Quando você começa a ter mais educação, mais diálogo, mais bom senso, esse pêndulo naturalmente ele vai mais para o meio, né? E se a gente tivesse já o parlamentarismo aqui seria um pouco mais fácil isso, mas infelizmente a gente não está no parlamentarismo, mas porque no parlamentarismo você vai ter sempre os extremos, só que eles nunca vão ter a porcentagem suficiente para dominar, né? E como aqui a gente é um presidencialismo, esses extremos, um deles tem que ser eleito presidente, então um deles vai ter que, de certa forma, dominar. A gente ainda tem o Congresso lá, né? Se bem que o nosso Congresso vai sair do segundo turno, como a gente já viu, mais ou menos dividido entre os dois lados, isso é uma coisa boa, né? A gente precisa de ter dois lados sempre, porque, como eu falei, quando um dos lados inexiste ou está sendo aniquilado, significa que a gente está caminhando para a ditadura. E, finalmente, eu não recomendo que vocês vejam sobre política ou procurem saber sobre política aqui no YouTube, porque vocês vão ver que tem muitos vídeos, ou pelo menos a maioria dos vídeos, né, os mais vistos, essas coisas, eles vão falar de exterminar o outro lado, de humilhar o adversário. Ah, este cara humilhou o outro, ele aqui deu essa resposta humilhante. E na política não se deveria usar nem a palavra humilhou, porque a política é justamente sobre o diálogo. Você não chega num debate político com a sua família lá na mesa de jantar, você não vai querer humilhar o seu tio, a sua avó, ou o seu filho, ou o seu sobrinho. Não é isso, as pessoas têm que dialogar. E se você não vai humilhar um familiar, porque você vai ter que humilhar, né, qualquer outra pessoa, né? Aqui também vale um pouco do cristianismo, né? A gente tem que respeitar também os outros. Então eu acho que tem alguns canais, obviamente, aqui no YouTube que falam de uma maneira mais equilibrada sobre política, mas tem muitos mesmo, principalmente esses que ficam com mais visualização, naquela barrinha que são os mais visualizados. Eu não recomendo que vocês se informem por ali, porque eles costumam ser muito radicais. E aquela história, não importa o lado que você está, se você está querendo humilhar o adversário, significa que um dia você vai poder também ser humilhado. Porque esse pêndulo, se a gente continuar nesse jogo de nós contra eles, esse pêndulo sempre vai ficar saltando de um lado para o outro. Então hoje você pode estar do lado que venceu a eleição, mas amanhã você pode estar do lado que perdeu. E o importante, na verdade, o ideal seria que a gente chegasse a um segundo turno onde tanto um candidato quanto o outro não fosse tão radical ao ponto de assustar os outros, né? E não é o que aconteceu, infelizmente, mas eu acho que eu já disse tudo que eu tinha para falar, né? Espero que vocês me perdoem por ter entrado nesse assunto. Pode deixar aqui nos próximos vídeos, a gente vai voltar ao conhecimento espiritual, à filosofia e à ciência, tá? Um beijo e até a próxima.